Boa tarde, a paz do Senhor, como vocês estão? Hoje eu quero estar trazendo, esse vídeo que Deus tem ministrado dentro do meu coração, que Deus tem me ensinado e que Deus também tem me corrigido, né? Lá em 1 Coríntios 13 vai dizer assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e sabe todos os ministérios, e todos os conhecimentos, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Vocês, já devem ter ouvido dessa passagem, e várias outras passagens da Bíblia, que eu vou citar aqui. O que eu quero falar hoje para mim e para você que está me ouvindo, é que Deus ele tem essa palavra para o nosso coração. Quando a gente fala de amor, a gente sabe que amar é muito bom e ser amado também. E a gente pode sentir esse amor de Cristo por nós, que é um amor que nos ensina, que é um amor que nos ama, que é um amor que nos perdoa, que é um amor que nos compreende. E Cristo, ele é tudo para nós, é tudo que nós temos, Sem ele nós não somos nada. E o Senhor também, na palavra de Deus, a palavra de Deus vai falar para a gente ser como criança, sabe? Amar como o Senhor é, amar a inocência, Então, assim, quando fala de criança, a criança é aquele negócio, ela não tem aquela maldade, Ela não tem aquela raiva no coração, ela não tem aqueles sentimentos, Criança, você fez, chamou a atenção dela ali, ela tá rindo pra você, depois tá brincando. Às vezes, criança uma com a outra brigando, daqui a pouco ela está se abraçando, Então, assim, é esse coração que o Senhor quer que nós tenhamos, um coração de criança. O que acontece? O Senhor tem falado muito no meu coração acerca de cura, sabe? De cura. Porque muitas das vezes nós passamos por tantas situações, por tantas coisas, por tanta tribulação, que isso nos fere. E hoje a gente vê, porque a própria palavra do Senhor também vai dizer que o amor está se esfriando e a iniquidade, ela está aumentando, Então, assim, essa palavra que eu quero trazer para mim, para você, que Deus tem falado no meu coração, me corrigindo, me ajudando, me ensinando, é da gente não perder a nossa essência, é da gente não perder a nossa identidade. Por quê? Porque muitas das vezes a gente se perde de nós mesmos naquilo que nós assim estamos enfrentando, sabe? Enfrentando. E às vezes tudo que a gente precisa é do Senhor, mas é de alguém que nos ouve, De alguém que nos ama, de alguém que nos dá um conselho, De alguém que nos compreende. E muitas das vezes nós sabemos que não é assim. E a gente vive num mundo onde que as pessoas elas romantizam as pessoas te maltratarem, As pessoas serem amargas, ser ignorantes, ser isso, ser aquilo, Mas o Senhor deixou isso aqui, para quem não conhece, isso aqui é um manual. Para qualquer pessoa que tiver o Espírito Santo que vai conseguir entender, mas o Senhor deixou isso aqui para toda a humanidade. Para que essa palavra de Deus aqui, ela transforma a nossa vida, o nosso coração. É por isso que Jesus fala o quê? Que o Senhor, ele corrige o filho que ama. Então, o Senhor me corrige, o Senhor te corrige, o Senhor nos ama, o Senhor nos ensina, o Senhor nos quer bem. Muitas das vezes, eu falo por mim também. Às vezes a gente tem dificuldade de entender a paternidade de Deus, porque às vezes nós não tivemos uma paternidade, exemplo. A gente não teve essa paternidade de amor, a gente não teve essa paternidade de compreensão, a gente não teve a paternidade, Mas a gente tem a palavra de Deus. E o que eu quero assim dizer é que muitas das vezes a vida, igual eu vou falar de mim, eu me converti, igual eu falei, com 14 anos, da minha vida para cá, dos 13 anos em diante, as coisas foram muito difíceis. Então, assim, o meu exemplo era quem? Naquela época, quando eu me converti, 14 anos, por não ter um lar cristão, não viver aquela base familiar, não viver, Era a igreja. A igreja, naquela época, os irmãos, era o meu maior testemunho, assim, de vida. Nossa, eu quero viver isso aqui, eu quero ter essa família e tal. Então, assim, o que acontece? Muitas das vezes, se a gente não tomar cuidado, que assim, eu tenho conversado nesses dias com muitas pessoas e eu tenho falado com o Senhor que por mais que as dificuldades que a gente tem, das situações que nos cercam, que nos acontecem, eu não quero passar uma pessoa a vida inteira sendo uma mulher atribulada. Porque quando você começa a olhar para trás, você começa a olhar para a sua linhagem, você começa a olhar para aquilo que o diabo quer fazer, é isso que ele quer. Ele quer que você se torne aquelas maldições hereditárias que às vezes na sua família teve, Aqueles casamentos quebrados, aquela vida assim, aquela vida... Por quê? Pessoas que não deixaram
o evangelho transformar a vida delas. Pessoas que não, né, não entendem isso, esse amor que a palavra está dizendo, né? Não tem amor. As pessoas, elas têm amargura no coração de como elas foram criadas, do que estava no passado, e as pessoas, elas querem transmitir isso para nós. E se nós não quebrarmos, nós também transmitiremos isso para as gerações futuras e para as pessoas. Às vezes nós estamos tão feridos, tão machucados, que a gente já está tratando, às vezes pessoas da nossa casa, amigos, quem que seja, já de uma coisa assim, que está natural. Entendeu? A gente acha que já está natural aqui e tal, e não está. Então assim, aí o que o Senhor tem me chamado a atenção nesses dias? Para me curar. Porque o Senhor, Ele quer me restaurar. Eu passei, assim, já passei por tanta coisa na minha vida, né? Tanta coisa que, se eu contasse aqui para vocês, né? Eu tenho caminhado, continuado a caminhar pela graça de Deus. Não é por mérito meu. Tem hora que eu nem falo assim, Jesus, como eu tô caminhando. É a graça de Deus na minha vida. É Deus, é a mão dele me segurando. Por quê? Porque muitas das vezes, sabe, assim, eu aprendi muita coisa com os meus erros. Tem pessoas que passam a vida inteira errando e ela nunca aprende. Eu não. Eu aprendi com os meus erros. Um dia, lá atrás, quando eu me converti, eu já fui uma pessoa que falava demais. Eu já fui uma pessoa que feria demais, que brigava demais, que era estúpido muito curto, que era muito ignorante. Mas um dia, eu olhei no espelho. Eu lembro como se fosse hoje, eu falei com o Senhor, eu não me aguento mais. Eu não quero ser assim mais. Me muda. Pessoas que cuidavam de mim falavam, você é muito ignorante, sabe? E assim, e aí, porque eu era muito explosiva, sabe? Eu era como Pedro, explosiva assim. Mas quem cuidou de mim sabe que eu era muito explosiva. E eu fui aprendendo a me calar, a silenciar. Entendeu? Eu fui aprendendo, sabe? Que o silêncio é a melhor resposta. Eu fui aprendendo. Só que assim, muita coisa, né, acarretou aqui dentro, né? Passei por muita coisa, ouvi muitas coisas, né? De tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma, sabe? E eu sou aquela pessoa, a improvável da família, né? Não tô falando aqui pra me vitimizar, mas eu tô falando porque alguém vai identificar isso que eu tô dizendo. Eu era aquela pessoa que ninguém dava nada, sabe? Que dava trabalho, que isso, que aquilo e tal. Ainda não. E eu sou aquela pessoa que Deus me coloca à prova das coisas, que Deus me coloca na forja, mesmo, para que o nome dele seja glorificado. Então, assim, na minha vida não tem nada fácil, nunca foi nada fácil, nunca foi assim, não, né? Sempre foi mesmo, na aflição, sabe? Na aflição, e eu levantando, o Senhor me tratando, o Senhor me forjando, e até hoje assim. É até hoje assim. Então, assim, aí, o que que acontece? Isso vai deixando cicatrizes na gente, tal, não sei o quê. Aí a gente, né, igual eu casei, aí vim morar aqui, aí já, igual eu já contei em alguns vídeos, já é outra situação, já é outra pessoa, já é outro, entendeu? Então, assim, a minha família, né, eu nunca falei disso, assim, sabe? Mas a minha família, elas sempre foram a igreja, os meus amigos, né? Porque família, gente, família. Hoje a minha família é meu marido, né? Hoje o resto é parente. A minha família é meu marido. Mas eu tenho meus amigos como a minha família. Porque às vezes, assim, as pessoas, né, igual eu tô falando, elas romantizam tanto essas coisas. Pessoas que tiveram criação passadas e, enfim, que viveram. É guerreira, é trabalhadora, mas que não deixa a palavra de Deus transformar. E tá cheio de pessoas por aí ferindo. Você pode ver que na hora que você mais precisa, é a hora que o momento que a sua família mais te decepciona. Porque a própria palavra do Senhor fala que nossos parentes são os nossos inimigos. Mas, Fabiana, o que é isso? A Bíblia diz isso. Entendeu? Não tô falando aqui que são todos, tá? Porque eu conheço família que é tão unido, que assim, nossa, é um defendendo o outro, é um, sabe, corrigindo o outro, é unido, mas tem pessoas que não. E geralmente essas famílias que são unidas são pessoas que têm maturidade, são pessoas que se curaram, né? E tem pessoas que entendem o valor um dos outros, né? Que entendem o valor, né? E eu sempre ardi por isso no meu coração, de ter uma família unida. Só que eu nunca alcancei isso pelo fato de eu desejar, de querer, mas o Senhor me deu a minha hoje, que hoje eu tenho minha família. Então, assim, o que eu quero dizer para você, né? Todos nós temos problemas, porque o Senhor falou que no mundo nós ia termos aflição. Não tem ninguém que vive uma vida assim, tá tudo bem. Se tiver bem demais, tem alguma coisa errada. Todos nós estamos aprendendo todos os dias alguma coisa. Seja com os nossos erros, eu falei que eu aprendi, seja com isso, seja com aquilo. Só que nós precisamos das pessoas certas pra gente contar os nossos problemas, né? Por quê? Porque está cheio de pessoas por aí, igual eu falei, amargurada. E igual eu aprendi muito isso, a não julgar as pessoas, sabe? E eu não julgo as pessoas, a maioria das pessoas me ligam, abre a vida pra mim, pede conselho, às vezes toma, como diz, a verdade,
mas eu não julgo ninguém. Eu levo a pessoa dentro da palavra e falo, olha, mas eu não julgo, eu me coloco no lugar das pessoas. E quantas das vezes eu e você somos assim, nós estamos aqui ouvindo, mas quando é conosco, as pessoas estão nos julgando. As pessoas estão agindo de má fé conosco. A pessoa está agindo de mau caráter, as pessoas estão falando mal, e por aí vai. Jesus, ele passou por isso. Eu tô falando aqui, gente, não é de pessoas assim de caráter corrompido. A gente sabe que tem pessoas que vivem no meio da fofoca, vivem no meio da intriga, vivem fazendo inferno na vida do outro. Eu tô falando de pessoas assim como eu aprendi a ser mais sério com as coisas e a gente sofre por a gente ser verdadeiro, entendeu? Por a gente não querer certo tipo de coisa na nossa vida, né? Por a gente querer fazer o bem, né? Por a gente aprender a ouvir as pessoas, por a gente amar as pessoas. E quando chega na nossa vida, as pessoas só nos ferem. É o que aconteceu comigo, né? Então, assim, às vezes eu tô ali pra amizade, a pessoa tá agindo de má fé, às vezes, entendeu? Então acontece, isso acontece. E aí eu comecei a ler aquele livro especialista em pessoas. Meu pastor me indicou, eu comecei a ler ele e muita coisa eu aprendi, porque eu estava dando liberdade para essas pessoas erradas, né? Mas, assim, recentemente, me aconteceu uma situação, eu estava conversando, né, com outras pessoas, né? É muito difícil, sabe? E aí o Senhor me mostrou, assim, o quanto eu estou, né, no processo de cura, restauração, mas o quanto eu estava ferida, sabe? E quando a gente está ferido, a gente, como eu disse, se a gente não tomar cuidado, a gente sangra em cima das outras pessoas que não tem nada a ver. E a gente começa a agir de uma forma que aquilo tá normal. Eu comecei a me perder de mim mesma, nem sei quem mais era Fabiana. Tudo bem que eu continuava compartilhando as coisas de Deus, nem tudo, mas questão de fé, questão de muitas coisas, já, quando eu vi um problema, já me destabilizava, entendeu? Eu não sabia ninguém que eu tava mais arrumando e tudo. E aí eu achava na minha mente que tudo era desistir. Era desistir. E era isso que Satanás queria. Satanás queria que eu desistisse do meu casamento. De tudo. Eu abri mão de tudo. Satanás, ele queria e quer isso. Porque ele sabe do chamado que Deus tem na minha vida. E ele sabe o que Deus tem para poder fazer. E aí, talvez você estava como eu, desanimado, triste e tal. E às vezes quando a gente está no problema, e eu aqui, né, tenho certeza que os meus amigos vão ver esse vídeo, eu quero agradecer. Porque Deus sabia o quanto eu precisaria dos meus amigos. Sabe, eu agradeço assim, a Deus, assim. E pelas pessoas que chegaram agora, pessoas do mesmo propósito, que Deus colocou, cada pessoa aqui no meu WhatsApp me mandou uma mensagem, que sabe o que eu tô falando. Eu sou muito grata ao Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela vai dizer assim, que na multidão de conselhos, a sabedoria. E eu passando por um problema e todos falando a mesma língua, todos falando as mesmas coisas. Mas assim, tem momentos na nossa vida que às vezes a gente espera de pessoas que dizem nos amar, pessoas de perto, né? Pessoas de família, nos dá uma palavra de ânimo, disso, daquilo. Por isso que eu tô falando como que as pessoas, elas gostam de romantizar. E às vezes as pessoas não pensam o que ela fala com a gente. E eu recebi uma fala esses dias, pouco tempo. Eu sei que eu tenho que perdoar, que eu tenho que orar, que eu tenho... Mas assim, que acabou comigo. Acabou comigo. Aquelas palavras, aquelas situações, aquelas ações daquelas pessoas acabaram mais comigo do que a situação que eu tava vivendo. Da decisão que eu queria tomar, das coisas que eu queria fazer, aquilo ali acabou comigo. E eu remoía aquilo. Eu remoía. Enquanto você está na sua casa, você está remoendo palavras que lançaram sobre a sua vida. Pessoas que jogaram coisas, né, para sua vida, falam tantas coisas para você, né? Você já está ferido, as pessoas, em vez de te abraçar, de te estender a mão, as pessoas, elas estão sendo usadas do inimigo para te jogar mais um pouco para dentro do buraco. Por isso que quando eu falo que a palavra de Deus, ela transforma, ela é manual, a Bíblia fala assim, olha, aquele que tem falta de sabedoria, peça. Provérbios vai dizer que a palavra ríspida, ela suscita a ira, mas a palavra branda, ela traz calmaria. Provérbios nos chama, quando um conselho para você, para mim, quando as pessoas nos colocam um problema, o Senhor fala pra gente apaziguar. E não pra gente colocar lenha na fogueira, pra gente matar outra pessoa com a palavra. Entendeu? Pra gente, ó, se a gente não tem palavra, se a gente não sabe o que falar, se a gente não tá lá pra saber da real situação, ó, vou orar por você. Não tenho palavras. É igual esse de uma irmã, né, aqui em casa, eu chamei ela, coloquei meu coração pra ela falou, pra mim, Fabiana, não tenho palavras, mas eu vou orar por você. Eu não sei o que te falar nesse momento, mas eu vou orar. Sabe? E essas orações, gente, tem um efeito que as palavras não têm. Quando eu falei com ela depois, que o Senhor falou comigo, ela ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz. Então a gente tem que saber o que a gente está fazendo com o outro. As atitudes, sabe? E aí eu comecei a remoer isso. Uma amiga virou pra mim e falou desse jeito. Aí eu coloquei pra ela pra situação que estava acontecendo. Ela falou, Fabiana, o diabo tá te cercando. De um lado e de outro, porque ele quer te desestruturar. Ele quer te destruir, Fabiana. Fica firme. E aí, aquela situação, aquela palavra, aquelas coisas, sabe? Começou assim, só eu e Deus, e as lágrimas descendo.
sabe? As lágrimas descendo. E eu me lembro que eu fui lá pro fundo do quintal, né? E o Senhor me deu uma palavra. O Senhor me deu uma palavra. O Senhor me lembrou da história de Elias. Quantas vezes que nós estamos com dor aqui dentro da alma, do coração, e os inimigos estão nos cercando, querendo nos atacar, como Jezabel queria fazer com Elias, e nós somos Elias, e nós escondemos dentro da caverna e pedimos ao Senhor a morte. O Senhor me fez lembrar da história de Elias. O Senhor falava comigo, eu arrupiava todo, eu sentia aquela brisa. E o Senhor falou, e o Senhor deu a morte para Elias diante daquela dor, diante daquele problema que estava enfrentando, daquilo que estava passando. Não, o Senhor não deu a morte para Elias. O Senhor falou para Elias, levanta porque a sua caminhada é longa. E quando o Senhor, aí você vai lendo ali, Elias dorme, Deus acorda de novo, Elias dorme, vai, alimenta e vai. Deus estava mostrando para Elias quem era o Deus da vida de Elias. E o Senhor falava assim para mim, ó, levanta, porque a sua caminhada é longa. Eu sou maior na sua vida. E o Senhor falou para mim, quantas vezes nós tememos os nossos inimigos. Nós tememos aqueles que estão se levantando contra nós, daqueles que estão sendo enviados do Satanás contra nós. Eu quero dizer, as pessoas não são nossos inimigos, mas os inimigos vão usar elas. E vão usar pessoas que a gente ama também. Sabe? E Deus falou comigo assim, levanta, porque eu tenho promessa na sua vida. E o Senhor me fez lembrar. E hoje eu quero te lembrar qual é a promessa que Deus fez na sua vida. O que o Senhor falou para você? Às vezes você está aí, Satanás também tentou colocar no meu coração depressão. Satanás tentou também me deixar angustiado, me deixar oprimido, mas nós temos uma palavra de Deus. Nós temos uma palavra do Senhor, nós temos um advogado e é Ele quem nos justifica, sabe? E aí o Senhor falou, me lembrou, um dia, quando eu tinha acabado de ministrar uma palavra, a irmã falou para mim assim, olha, Deus manda te dizer, Ele tem fechado a sepultura na tua vida desde criança, porque Ele tem promessas para cumprir na sua vida. E quantas vezes eu e você, nós estamos diante de uma situação, nós dizemos, acabou, é o fim, não tem mais jeito. E o Senhor fala, não acabou, é agora que eu recomeço. Senhor, não tenho força mais, Senhor, estou no meu limite. O Senhor fala, agora que eu chego. Porque esse é o nosso Deus. Ele se importa verdadeiramente comigo, com você. Ainda que as pessoas estão sentenciando palavras, ainda que as situações estão, o mar está revolte, mas o Senhor quer que nós nos levantemos, nos posicionamos e também nos curamos. Porque o Senhor tem trago no meu coração, eu tenho falado para o Senhor assim, Senhor, eu não quero passar a minha vida inteira sendo uma mulher atribulada. Eu quero me curar, sabe? Porque o que o outro está oferecendo não pode me contaminar. Eu não posso perder minha identidade. E o segredo, o Senhor falou para mim, o segredo é orar. Sabe qual que é o problema? Deus falou para mim, quando está tudo bem, a gente baixa as nossas armas. Quando está tudo bem, a gente para de orar. Esse é o nosso problema. Deus falou, não é para parar de orar. Não é para poder parar de clamar. Não é para poder parar de falar com o Senhor, de colocar as nossas causas, a nossa casa, a nossa vida, a nossa situação. Por quê? Porque há um embaraços nesses dias, querendo nos cercar, querendo fazer que a gente desista das promessas de Deus, querendo que a gente abandone tudo. E o Senhor não tem isso para nós. O Senhor quer que a gente mantenha perseverante. Talvez a nossa fé está oscilando. Nós estamos duvidando e tendo incredulidade, um monte de coisa, mas o Senhor falou que é para a gente permanecer. Porque numa hora a correção de Deus ela chega. O Senhor corrige o filho que o ama. E é isso que Deus tem corrigido. Você tem falado, se cura. Se cura. Vai se curar. Tem momentos que a gente está orando, está buscando iniciar aquilo, mas tem momentos que a gente precisa de ajuda. Ajuda das pessoas certas. Se é um psicólogo, vamos procurar um psicólogo. Se é um irmão, se é um pastor, não sei. A gente tem que se curar. Sabe? A gente não pode carregar essas mágoas. A gente não pode carregar esses lixos. A gente não pode deixar essas coisas martirizar. Sabe? Porque é exatamente o que o diabo quer. É o que ele quer. Sabe por quê? Porque a gente fora do propósito, a gente fora do centro, a gente nas decisões erradas que a gente toma, com cabeça quente, isso e aquilo, as promessas não vão se cumprir. A gente só vai viver as promessas de Deus se a gente estiver no centro da obediência de Deus, no centro da vontade de Deus, para me levanta. Levanta. E aí, eu me levantei, eu me posicionei, né, e eu tenho procurado, né, as ajudas que eu preciso e Deus tem ministrado no meu coração, sabe? Então, assim, não seja o que as pessoas estão fazendo com você, estão falando com você, estão sentenciando sobre você, o que elas acham de você. Não deixe essa ferida fazer um estrago, trazer câncer na sua vida. Sabe por quê? Porque quando traz esse câncer nas nossas vidas, nós não somos coroa na cabeça dos nossos maridos, nós somos câncer nos ossos dele, entendeu? Nós somos câncer na vida das pessoas, a gente é lepra, a gente contamina,
com as coisas ruins, pessoas que não tem nada a ver, a gente começa a sangrar em cima das pessoas, a gente não quer amar, a gente se torna pessoas amarguradas, pessoas amargas, que só vive, às vezes, fazendo fofoca, que só vive falando mal das pessoas. Não se torna igual te feriu. A pessoa que te feriu não se torna igual a ela. Seja diferente. E Deus tem falado isso comigo. Meu propósito é grande. Assim, eu falo, né, que eu nunca pensei que eu ia passar, que eu tô passando, viver as coisas que eu tô vivendo. Mas o Senhor quer nos curar. Tem como a gente se restaurar, tem como a gente conversar, tem como a gente botar pra fora. Entendeu? Tem como. Mas o que a gente não pode é desistir. É abrir mão. Porque a Bíblia fala assim, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E o chamado, ele é isso. A gente não faz mais a nossa vontade. Todas as vezes que eu quis fazer a minha vontade, Deus não deixou. Ele falou, não, não é por aí que você vai. E se você for por aí, você já sabe, né? Então, eu quero falar pra você que às vezes você tem um trauma na sua vida, sabe? Às vezes a forma que você foi criada, às vezes o que você está transmitindo pra sua casa, o que você está transmitindo pra vida das pessoas, o que você está transmitindo, né, para as pessoas, pros seus filhos, se cura, sabe? Se cura. Não passa essas coisas pra frente. Sabe, não passa, realmente tem que ter paciência com as pessoas, realmente a gente tem, mas isso aqui, ó, transforma. Tem pessoas, eu vi a frase esses dias, que tem pessoas, e é verdade, as pessoas estão com isso aqui aberto, mas estão com o coração fechado. Não deixa a palavra de Deus mudar, não transforma, continua do mesmo jeito, continua da mesma forma, e tudo que a gente precisa fazer por essas pessoas é orar. É orar. Não é pagar mal com mal, é perdoar. É difícil? É fácil? Não é fácil, mas a gente precisa, sabe? E é igual eu falo assim, que Efésios 6 vai dizer pra gente blindar nossa mente, tá? Vamos pedir Deus pra blindar a mente, o coração. Vamos pedir Deus pra nos guardar, sabe? Porque a salvação ela é individual. E a gente tá vivendo num sistema maligno mesmo. Que você entra pra corrupção do seu coração ali, você vive como você quer, você faz como você quer, você pode estar como você está, achando que aquilo ali não vai ter consequência. E aí cria aquele muro, cria aquela barreira entre você e Deus, o pecado, e retarda as bênçãos de Deus, retarda as promessas de Deus, você começa a ser uma pessoa problemática, você começa a ser uma pessoa atribulada, que só vai ferindo pessoas. Ferindo, em vez de ser como Cristo, sabe? Então, que nós não sejamos assim, que Deus venha ter misericórdia de nós, e que a gente venha se curar, sabe? E assim como o Senhor falou para mim, falou para Elias, levanta, a sua caminhada é longa. Levanta, vamos caminhar, vamos batalhar, vamos pelejar, né? Não deixa essa tristeza que quer estar lá dentro de nós ser o nosso ponto final, porque não é isso que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos alegria, Deus quer que nós tenhamos prazer de servi-lo, Deus quer que vivemos uma vida, né, de gratidão, sabe? E quando nós estamos assim, feridas, nem com grato a gente consegue ser, né? Então, assim, a gente precisa se curar para viver. E às vezes você não vai se curar sozinho, não adianta, porque não vai. Às vezes, é o tempo que cura, não é o tempo, é o Senhor. E às vezes vai ter preço a pagar, às vezes vai ter que ter investimento nisso aí, né? Você vê o que você pode fazer para poder se tornar uma pessoa melhor. Sozinho, nós não conseguimos. É o Senhor e a gente precisa dos nossos irmãos, dos nossos amigos, de pessoas que verdadeiramente ela torce por nós, ela quer o nosso bem. E eu vou te dar uma dica. Se afaste de tudo que te adoece. Se afaste de tudo que te faz mal. Não, você não vai pagar mal com mal, você não vai virar cara para ninguém. A gente não vai virar, mas a gente vai colocar um limite. Até aqui você vai. Até aqui não. Porque tem pessoas que não querem mudar, tem pessoas que não querem ser transformadas, e essas pessoas é que estão nos adoecendo. Então, cuidado com quem você coloca na sua vida, os seus problemas, os seus sonhos, os seus projetos, com quem você está desabafando. Cuidado. Cuidado. Né? Igual no livro Especialista de Pessoas, a gente lê, a gente vê que nós que erramos. Nós confiamos em pessoas que às vezes não têm maturidade, não têm estrutura, procura sempre, tem um problema, sempre pessoas mais velhas, pessoas que já viveram, pessoas que já têm bagagem, pessoas que já têm experiência, nunca pessoa imatura, entendeu? Porque o nosso erro é isso, é procurar pessoas imaturas, que não sabe, que nunca viveu, que nem sabe o que é, para nos aconselhar. Sempre pessoas maduras que já venceram, que já passaram, que essas pessoas, ela tem uma palavra para nós, ela tem uma palavra de perseverança, entendeu? Porque ela nos ajuda, né? Elas são as nossas visões. Eu já passei por isso, é um momento difícil, ela te compreende, entendeu? Só nos compreende quem já passou e quem passa. Quem nunca passou, quem não tem interesse de mudar, de nada, nunca vai entender. Pelo contrário, vai ser instrumento do diabo para trazer sentença sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, sendo que a gente precisa de uma resposta
de solução, né? Porque às vezes as pessoas querem nos ajudar trazendo condenação, trazendo culpa, né? Não é isso que vem de Deus, não. Porque a Bíblia fala que aquele que culpa, aquele que joga, né, as coisas ao vento, coisas na cara, quem faz isso é o diabo. Deus não joga nada na cara de ninguém. Deus, ele não culpa ninguém. Deus, ele, entendeu? Deus, ele não traz condenação sobre as coisas. Ele traz correção, ele traz amor, ele traz sabedoria, entendeu? Então, a gente tem que procurar pelas pessoas certas. E essa é a palavra que eu deixo para mim e para você. E que nós não venhamos romantizar esse tipo de coisas. Se as pessoas tiveram um passado difícil, vai se curar, vai se tratar. Que não venha ficar sangrando em cima dos outros, entendeu? Ah, tá falando mal, deixa falar. Deus sabe quem somos, igual falou para mim, Deus te conhece, Sabia? Deus sabe quem você é, o que você luta para ser, entendeu? Porque às vezes uma palavra, ela acaba com a nossa vida. Uma palavra, ela mata, sabe? Ela mata. E não adianta, eu arrependi de ter falado isso, a palavra fica. Por isso que nós temos que ter sabedoria com o que a gente está falando. Já ouviu dizer que uma palavra, ela vale mais que um tapa na cara? Então assim, a gente se cure, entendeu? E não deixe essas coisas interferir na nossa vida com Deus. Se você está aí na sua casa passando por isso, né? Vamos buscar ajuda, vamos pedir socorro e vamos nos levantar. Porque às vezes também você não pede socorro, mas você está morrendo de tanto chorar, com depressão, pensando um monte de coisa. E não é isso que Deus pensa a respeito de nós, não. A Bíblia vai dizer que o plano, né, o que eu penso a respeito de vós são pensamentos de bem e não de mal. É de não de causar dano, mas é de fazer prosperar. Então o Senhor falou, você é mais que vencedor. Você consegue, né? Então se te fala, nos fala ao contrário, você sabe que não é de Deus. Então a gente coloca isso na nossa cabeça. A pessoa está falando coisas que é ao contrário, não vem de Deus. E por mais que Deus use as pessoas certas para nos corrigir, a gente vai ver que aquilo ali vai trazer uma paz. Porque a Bíblia diz, tudo que vem de Deus, ela traz paz. Ela não traz confusão. Amém?